no Evangelho de Marcos, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós estamos nesta caminhada no Evangelho de Marcos. Hoje pela manhã nós estivemos meditando do verso 14 até o verso 29 do capítulo 6. Falamos aqui sobre a morte de João Batista. E agora à noite, com a graça de Deus, nós estaremos meditando do verso 30 até o verso 44. E esperamos em Deus que o Senhor nos agracie com a sua palavra, nos edifique, nos oriente, nos conduza naquilo que nós vamos fazer. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 6, do verso 30 ao 44, a primeira multiplicação de pães e peixes. Você que está em casa, por favor, pegue aí a sua Bíblia. Você que está reunido com a sua família, não se disperse, não deixe que alguma coisa chame a sua atenção, mas leve todo o seu pensamento cativo à palavra de Deus, à obediência de Cristo Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E, sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupo de 100 e em 100, e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir a Ele para falar conosco. Ó Deus, a Tua palavra foi lida e ela agora encontra-se aberta diante de nós para a nossa reflexão. E nós carecemos da iluminação do Teu Espírito para falar conosco nesta noite. Ó Espírito Santo de Deus, vem tomar a minha mente, o meu coração, vem abençoar a minha vida para que eu possa interpretar esse texto da forma correta e aplicar esse texto com a intrepidez necessária para a minha vida e para a vida da Tua igreja. Ó Senhor, sê conosco. Agracia-nos, ó Deus, com a iluminação, para que a gente contemple as maravilhas da Tua lei. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração
sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Meus irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta para a gente considerar o texto sagrado, pedindo ao Senhor que de fato fale conosco. À guisa de introdução, eu quero destacar alguns pontos, como costumo fazer, alguns pontos gerais, para que a gente possa, uma vez adentrando ao texto, compreender o texto e aplicar o texto da forma correta para a nossa vida. Primeira coisa que eu quero destacar para os irmãos é que esse texto ele faz parte daquela estrutura literária do Evangelho de Marcos, que eu já tenho destacado em alguns momentos, que é chamada a técnica de sanduíche. O que é isso? O autor ele vem contando uma história, narrando um evento histórico, ele abre um parêntese, trabalha outra narrativa ali no meio, e aí, depois que ele trabalha aquela narrativa, que tem um propósito, ele volta à sua narrativa inicial. Então, se você prestar atenção, a partir do verso 14, você vai ver até o verso 29, que nós temos aqui o meio dessa narrativa mais ampla. Por quê? O texto começou falando que Jesus enviou os discípulos para a missão, para fazer o trabalho missionário. E aí, à medida que os discípulos vão e que Jesus havia dado instruções para eles, eles vão curando os enfermos, expelindo demônios, fazendo a obra do Senhor. E aí Marcos abre um parênteses aqui para falar sobre o episódio da morte de João Batista. Por quê? Porque em virtude daquela obra missionária, do trabalho que estava sendo feito, não só pelos apóstolos, mas pelo próprio Jesus, a informação chegou no palácio. Jesus estava pregando em todas aquelas cidades, os apóstolos também estavam indo por outras cidades, e como Herodes era o tetrarca da região da Galileia e da Pérea, chegou no palácio de Herodes essa informação. E aí João foi morto e Marcos está contando essa história, linkando com a obra missionária. Só que quando termina esse parêntese, que vai até o verso 29, do verso 30 em diante, principalmente do verso 30 até o verso 31 ou 33 aqui, você vai ver que Marcos retorna à narrativa inicial. Por quê? Porque se você olhar o verso 30, ele diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Ou seja, ele está voltando àquilo que ele parou lá no versículo 13, e que ele fez aquela narrativa da história da morte de João, mas ele não esqueceu a obra missionária, o envio dos apóstolos e o retorno dos apóstolos. Então é aquilo que os exegetas chamam de técnica de sanduíche. Você conta uma história, abre um parênteses, faz uma narrativa ali que tem alguma coisa a ver e volta para a história inicial. Segunda coisa que eu quero destacar é que esse texto aqui ele é muito interessante. Por quê? Porque é o único milagre, um dos únicos milagres que está presente em todos os 4 evangelhos. Se você prestar atenção aí, até João vai relatar esse milagre. O milagre da multiplicação dos pães e peixes. Ou seja, isso mostra para nós que esse milagre é de suma importância, que ele tem muita coisa a nos ensinar, a ponto de os 4 evangelistas não deixarem ele passar despercebido. Então, ele foi registrado pelos 4 evangelistas. Há milagres que só é relatado por 1 ou por 3, mas pelos 4, esse aqui é um dos únicos milagres relatados pelos 4. Também, esse é um dos textos mais, eu diria, atacado pelos teólogos liberais e por aqueles que olham para a Bíblia com uma visão pura e simplesmente humana,
ou incrédula, cética. Os teólogos liberais, quando eles olham para esse texto, e alguns até fundamentados com ideologias progressistas, eles veem aqui não um milagre, mas eles veem aqui simplesmente um experimento social. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Jesus estava pregando, ninguém questiona o Jesus histórico, o homem que viveu na Galileia, o Jesus de Nazaré. Isso não é questionado nem pelos liberais. Eles podem questionar que esse Jesus histórico é o Messias, é o Filho de Deus. Mas não se questiona a pessoa de Jesus, a historicidade de Jesus. Ele está pregando e, de repente, ele vai fazer aqui um experimento social. Porque os discípulos chegaram para ele e disseram: olha, o lugar é deserto, o povo está com fome e a gente não pode despedir esse povo aí de qualquer jeito. O que a gente faz? Então o Senhor diz: olha, dá uma olhada aí se tem alguma coisa. E eles vão olhar e descobrem que o pessoal tinha trazido lanche. Não era só uma pessoa, mas um grupo tinha trazido lanche. E aí ele diz: olha, aqueles que têm mais, repartam com os que não têm nada. Então, eles dizem: não houve nenhum milagre sobrenatural aqui. O que houve foi simplesmente que as pessoas que tinham trazido alimento repartiram com aqueles que não tinham. Eu não creio nisso não, viu, irmão? Estou só explicando que os teólogos liberais ensinam sobre isso aqui, interpretando completamente errado o texto. Esses mesmos teólogos liberais, eles também querem dizer o seguinte, que pode ter acontecido aqui uma mágica, uma situação onde Jesus estava iludindo aquelas pessoas, da seguinte forma: Jesus foi pregar no deserto e ele sabia que ali não tinha pão, mas ele levou uma carrada de pão. E aí, quando chegou na hora de distribuir os pães, ele estava com esses pães dentro, da sua roupa, ali guardado, e ele ia tirando e passando para os discípulos, e os discípulos iam passando para as multidões, e depois se criou essa história de que houve uma multiplicação sobrenatural. Então, é um dos textos mais atacados pelos teólogos liberais, pela crítica liberal, porque eles negam o sobrenatural, eles negam os milagres, eles negam a intervenção de Deus na natureza, o sobrenatural. Então, nós precisamos ter cuidado, irmãos, porque a teologia liberal ela está mais presente na igreja evangélica do que a gente imagina. Ela já destruiu a igreja na Europa, nos Estados Unidos, e ela chega no Brasil, ela já está presente no Brasil há muitos anos, nos seminários, e ela vem aos poucos se infiltrando nas igrejas. Aos poucos. Eu sei de casos de teólogos, de pastores, inclusive pastores de igrejas históricas, que não crê nos milagres, que não crê no nascimento virginal de Jesus, que não crê nos milagres relatados nos evangelhos, que não crê na ressurreição, que a ressurreição não foi corpórea, não foi literal, mas Jesus ressuscitou no querigma, na mensagem, na proclamação dos apóstolos, mas não tem nada a ver com o sobrenatural. A gente precisa ter cuidado com isso, porque nós cremos em milagres, nós cremos no sobrenatural, nós cremos em tudo aquilo que está registrado aqui na palavra de Deus. Gênesis 1, 2 e 3 não é mito fundante, como alguns querem dizer. E até na academia tentam se defender isso. Nós cremos no relato de Gênesis, um relato literal. O que está ali é de fato como aconteceu, não é um mito fundante. Não é um mito fundante, é uma história real. Agora, é claro, contada de forma poética, contada dentro do contexto da época e dentro da capacidade dos leitores. Mas o que está ali é real. Gênesis 1 e 2 são cânticos, a estrutura literária de Gênesis é um cântico, é uma poesia, mas uma poesia que está retratando de fato o que aconteceu e como aconteceu. Então, nós cremos assim. E se você não crê assim, desculpa eu lhe dizer, você não é um cristão.
Você não é um cristão. Se você não crê na palavra de Deus, como está escrito, se você não crê nos milagres, no sobrenatural, no nascimento virginal, nos milagres de Jesus, na ressurreição de Jesus, na segunda vinda de Jesus, no céu, no inferno, nessas coisas fundamentais, você não é um cristão. Porque cristianismo é muito mais do que uma religião, cristianismo é muito mais do que social, cristianismo é de fato crermos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Mas por último, para a gente entrar no texto, nós vimos no relato anterior a história de um banquete macabro, um banquete assim tenebroso, nefasto, um banquete que a gente olha para o texto e depois da pregação, acho que foi Renato, né? Renato me falou, pastor, é interessante, eu nunca tinha parado para ver aquilo ali, uma festa de aniversário que acabou com uma cena tão terrível. Você já pensou que aniversário macabro, que banquete macabro? A festa de aniversário do rei termina, ao invés de partindo o bolo, termina com a cabeça de um homem num prato. Então ali é o banquete da morte. Ali é o banquete de um rei ímpio, de um rei mundano, de um rei devasso. Ali é o banquete de um rei que não tem compaixão pelo ser humano, mesmo sabendo que aquele ser humano era justo. Mas agora Marcos vai mostrar para nós um contraste. Qual é o contraste? Entre o banquete de Herodes e o banquete de Jesus. O banquete de Herodes é o banquete da morte, e esse aqui é da vida. Enquanto ali é um rei humano, devasso, corrupto, esse aqui é um rei que ao mesmo tempo é pastor. E como pastor, ele se preocupa, ele se compadece e ele alimenta as suas ovelhas. Então nós vemos aqui esse contraste, irmãos, e é muito interessante quando a gente olha o texto nessa perspectiva. Por que Marcos está narrando isso aqui? Faz todo sentido. Enquanto você teria estômago para comer o bolo depois que você visse a cabeça de um homem num prato? Você teria estômago para continuar naquela festa? O banquete de Herodes é um banquete fracassado, meu irmão. Terminou com uma tragédia. Mas o banquete de Jesus é um banquete tão extraordinário que todos ali se alimentaram, e o texto diz aqui 5.000 homens, mas se você comparar o relato dos evangelhos, vai dizer cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, fazendo uma contazinha básica, levando em consideração as famílias judaicas, no mínimo você tem aqui em torno de 15 a 20 mil pessoas, se você incluir as mulheres e as crianças, porque o judeu gostava de fazer menino, e é uma bênção, e é uma campanha que a gente tem feito aqui na igreja, tem dado certo. No mês agora de dezembro, nós vamos estar batizando todos os bebês que nasceram aqui na nossa igreja esse ano, e nós vamos estar batizando, se Deus quiser. E se você não fez ainda, dá tempo, em nome de Jesus, você fazer para no próximo ano a gente estar aqui batizando meninos. É uma bênção. Então, 15.000 pessoas foram alimentadas, e além delas, ainda sobraram 12 cestos cheios, que foi enviado para aquelas regiões ali pobres. Você já pensou que banquete extraordinário? Que cena maravilhosa. Jesus está alimentando aquele povo, matando a fome daquele povo, e aí também de toda aquela região. Então é só você comparar qual é o banquete que você queria estar. Aquele banquete que era num palácio, na fortaleza de Herodes, com os maiores dignatários, os chefes de governo, as autoridades, os soldados, a elite do império, ou no outro banquete, que não era num palácio, tão bonito como o de Herodes, mas infinitamente mais belo, porque era ao ar livre, na relva verde, sobre o céu que é o templo de Deus.
Ali não estavam os dignatários da Galileia, as autoridades, mas ali estavam o povo simples, humilde, ali estava a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquele banquete no deserto é muito mais importante do que o banquete do palácio. É muito mais importante. E a gente precisa aprender isso aqui. Nem sempre os palácios é o melhor lugar para nós estarmos. Porque lá no palácio de Herodes tinha morte, mas lá na relva verde, ao ar livre, no meio do povo simples, tinha vida, tinha alimento, tinha bênção de Deus, tinha a graça de Deus, tinha a presença do Senhor Jesus. Então, cuidado quando você estiver desejando os palácios, porque nem sempre o palácio é o melhor lugar para estar. Basta você olhar a história, que é exatamente nos palácios, onde nós temos as maiores traições, os maiores assassinatos, as coisas mais macabras que um ser humano é capaz de conceber. Com isso em mente, meus irmãos, vamos olhar para o texto e tirar daqui algumas lições para a nossa vida, e eu espero em Deus que o Senhor nos ajude. Vou colocar o relógio aqui para eu seguir. Meu Deus, já correu aqui quase meia hora. Mas vamos lá. Primeira parte aqui, verso 30 até o verso 32. Diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Marcos está retomando aqui a narrativa da obra missionária dos apóstolos. Eles foram, eles realizaram a obra. Nós não sabemos quanto tempo durou isso aqui. Alguns comentaristas, fazendo os cálculos, comparando os relatos, eles entendem que é em torno de 2 a 3 meses do que está relatado aqui, entre a saída deles e essa volta. Eles saíram pregando, aconteceu tudo aquilo que nós já vimos, e eles agora estão retornando para prestar o relatório. E eles, diz o texto, voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Algumas coisas devem chamar a nossa atenção aqui. Primeiro, eles voltaram para onde? À presença de Jesus. Meu amado irmão, guarde isso no seu coração. Jesus é muito mais importante do que a sua obra. Não adianta você estar num ativismo religioso e esquecer da presença de Jesus, de estar diante dele, de viver e conviver com ele. Os apóstolos estavam pregando a palavra, expulsando demônios, fazendo sinais, maravilhas, cumprindo aquilo que o Senhor mandou fazer. Mas chegou o momento de voltarem à presença de Jesus. O Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Às vezes nós dedicamos toda a nossa vida à obra de Deus, mas nós não temos tempo para estar na presença de Jesus. E a gente precisa ter cuidado com isso. Muito mais importante do que a obra é o Senhor da obra. Você pode ser alguém que trabalha duro na igreja, no louvor, na pregação, nas sociedades internas, fazendo trabalho missionário, fazendo a obra de Deus, mas se você não tem um relacionamento íntimo com Jesus, de voltar à presença dele, de saber que ele é que é importante, você está equivocado. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Eles vieram prestar um relatório. E, meus irmãos, isso aqui é importante demais, porque esse princípio aqui é um princípio que a nossa igreja trabalha muito bem. Eles vieram à presença do Senhor, eles não ficaram lá só fazendo a obra, eles voltaram. E eles voltaram à presença do Senhor para prestar contas, prestar um relatório do que eles haviam feito. Aprenda isso aqui, querido. O primeiro relatório que nós prestamos é a Deus.
A primeira satisfação que nós damos é a Deus. O Senhor nos chamou, o Senhor nos capacitou, o Senhor nos escolheu para a sua obra, e Ele nos envia para fazer a sua obra, e antes de prestarmos relatório a qualquer homem ou instituição, nós temos um relatório a prestar diante de Deus. Ele é o dono da obra, Ele é o Senhor da obra, e nós prestamos o relatório a Ele. É a Ele que eu presto contas. Em primeiro lugar, é a Ele. Então, é o Senhor quem está observando. É o Senhor quem está vendo como é que eu guio o meu ministério, como é que Renato, como músico da igreja, ele está guiando o seu ministério, como é que as sociedades internas, as diretorias, estão levando a obra do Senhor. E, em primeiro lugar, você tem que ter consciência assim: eu presto relatório a Deus. É a Ele. Mas aqui tem um princípio fundamental. É o princípio do relatório. Eles voltaram para dizer e relatar tudo quanto haviam feito e ensinado. Eles vieram prestar contas e mostrar para Jesus: olha, nós fizemos isso, isso e isso, e nós ensinamos isso, isso e isso. Nós prestamos o nosso relatório a Deus, nós temos contas a prestar diante de Deus, mas também diante dos homens. Então, se você é membro da igreja, se você é membro de uma junta missionária, se você está no trabalho do Senhor, você tem por obrigação de dizer o que você ensinou, o que você fez, onde você gastou. É um princípio fundamental aqui para nós, meus irmãos, e louvado seja Deus que na igreja presbiteriana, da junta diaconal, do porteiro até o pastor da igreja, presta relatório a alguém. Todo mundo aqui presta relatório a alguém. Ninguém aqui segue carreira solo. Ninguém, nenhum. Por causa desse princípio aqui. Então, eles voltaram para relatar tudo que eles haviam feito e ensinado. Eu queria só abrir um parênteses aqui nessa questão da igreja presbiteriana, porque como nós temos muitos visitantes e também pessoas que estão conhecendo a nossa igreja nas redes sociais, na igreja presbiteriana do Brasil, como eu disse, todo mundo presta relatório a alguém. Ninguém trabalha aqui sozinho. Então, por exemplo, o pastor da igreja, ele presta relatório ao conselho da igreja e ele presta relatório ao presbitério uma vez por ano. Não só o conselho da igreja na reunião mensal ou trimestral, mas ele presta relatório ao presbitério. Todos os anos, os pastores presbiterianos, na reunião do presbitério, eles levam o seu relatório. Quantos sermões eles pregaram, quanto aconselhamento fizeram, quantas cerimônias de casamento, fúnebre, seja lá o que for, tudo que o pastor fez, quantos livros leu, se leu a Bíblia, tudo que o pastor fez está no relatório pastoral, que vai ser submetido a uma comissão do presbitério, que vai avaliar aquele relatório e que vai aprovar aquele relatório ou levantar questionamentos sobre aquele relatório. As sociedades internas da nossa igreja faz todas as atividades durante o ano, as diretorias, quando chega no final do ano, elas reúnem de novo a sociedade, como aconteceu ontem com a SAF, como acontece com a UPH, com a UMP. É lido o relatório de tudo que foi feito para aquela sociedade. Aquele relatório é enviado ao conselho da igreja, o conselho da igreja vai ler o relatório e aí vai avaliar aquele relatório de todas as sociedades internas. A junta diaconal do mesmo jeito. A tesouraria da igreja, que poucas pessoas sabem. Mas você sabia que na igreja presbiteriana o pastor não pega em dinheiro? A igreja presbiteriana, o pastor, ele tem um salário. E é um salário digno, graças a Deus. Mas o pastor não pega em dinheiro, como algumas igrejas que a gente vê que depois que passa salvo, o pastor desce do púlpito e vai lá para trás contar o dinheiro com o tesoureiro e botar no bolso. Isso não existe na igreja presbiteriana. Na hora que o dinheiro entra aqui no gasofilácio, no final vai para a sala da tesouraria. O tesoureiro não conta sozinho. Ele conta com mais 2 ou 3 diáconos, assinam um papel, uma folha, de que
entrou tanto de dízimo, de oferta, em cheque, em dinheiro. Aquilo ali é anexado, e quando ele faz o relatório mensal, tanto que entrou aqui no caixa como no banco, ele vai submeter aquilo ali, não só para a contabilidade oficial, e o contador da nossa igreja está aqui, aquele relatório financeiro, ele vai passar pelo contador para fazer o balancete oficial, vai para o conselho da igreja, vai para uma comissão de exame de conta, e depois de tudo isso, que volta para o conselho, aprovado pela comissão, no final do ano, é lido diante da assembleia da igreja. O pastor tem acesso na reunião, o pastor tem acesso quando o tesoureiro presta conta, mas o pastor não é aquele que bota a mão no dinheiro da igreja. E quem vota o orçamento da igreja não é o pastor, é o conselho da igreja. Eu estou colocando isso aqui, meus irmãos, porque quando a gente explica isso em alguns lugares, as pessoas dizem assim: meu Deus, e é assim? É assim, é desse jeito. Então, todo mundo está prestando relatório a alguém aqui. Ninguém fica sozinho. Pode ter erro, pode ter fraude, pode ter, mas é difícil. Porque existe todo um conjunto de pessoas que estão julgando o seu relatório, as suas atividades, o que você está fazendo. E o princípio está aqui. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar deserto. Que coisa extraordinária. Eles voltaram, eles relataram, prestaram o relatório a Jesus. Jesus está recebendo aqueles homens, o relatório da missão, o que foi feito, o que foi ensinado, como tudo foi realizado. E Jesus olha para aqueles homens, e Jesus é um pastor. Ele não é um gerente de empresa, pura e simplesmente. Ele não é um déspota, ele é um pastor. E na obra de Deus, nós não estamos preocupados pura e simplesmente com números, com atividades, nós estamos preocupados com pessoas. E por Jesus ser aquele que se preocupa com pessoas e não com estatísticas, pura e simplesmente, não é que a estatística não tenha valor. Tem valor sim, meu irmão. A Bíblia tem pelo menos 3 livros de estatística. É só você olhar números, é só você olhar Atos, que você vai ver que número é importante. Tem que saber. Mas muito mais importante do que números são pessoas. E é claro, quando o número está fazendo referência a pessoas, é por isso que o número é importante. Então eles voltaram e Jesus viu que eles estavam cansados, moídos. E Jesus diz: olha, vinde repousar um pouco à parte. Vamos para um lugar deserto. Eles não tinham tempo nem para comer. O princípio do descanso, meus irmãos. Eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou pregando para você, eu estou pregando para mim, porque eu cometo esse pecado aqui. A palavra de Deus me confronta num momento como esse. Eu estou fazendo a obra de Deus, o importante é fazer a obra de Deus, é pregar o evangelho, é participar de tudo que tem que ser feito na igreja ou na obra missionária. Sim, e o tempo que você tira para você? E o tempo para a sua família? E o tempo para o seu descanso, para a renovação das energias? E o tempo para isso? E olha que eu estou falando da obra de Deus. Olha que Jesus está falando aqui da obra missionária, de pessoas que saíram para pregar o evangelho, curaram, expulsaram demônios, pregaram a palavra, fizeram obras maravilhosas, voltaram, as multidões afluíram de novo, e elas estão ali, e Jesus diz assim: vocês precisam de um tempo de descanso. Então, vamos para um lugar deserto, à parte, e ali nós vamos descansar, vamos procurar um tempo para nós, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós num barco para um lugar solitário. Jesus, como homem, e os apóstolos precisavam de descanso, mesmo estando envolvido com a obra de Deus. Isso é uma lição para mim como pastor, é uma lição para você como ovelha, é uma lição para aqueles que são envolvidos com a obra de Deus, e também é uma lição
para todos nós, independente da nossa profissão ou do nosso chamado. Como é que é você, meu querido? Minha irmã, você trabalha 24 horas? Está correndo de dia e de noite? Tem 3, 4 empregos, alguns têm até mais. Primeira coisa que você tem que fazer, por que eu estou correndo tanto? Por que eu estou trabalhando tanto? Será que a preocupação é só o sustento mesmo? Será que você não está correndo tanto por causa da avareza no seu coração? Porque você ama o dinheiro, o status. Você nem precisa mais, mas você está correndo como um louco. Cada dia você quer mais, cada dia você quer mais dinheiro. E aí, quanto mais coisa tiver para fazer, mais você vai fazer. E você, com isso, você sacrifica sua vida, sua família, você sacrifica a obra de Deus. Você não tem tempo nem para descansar, nem para comer, porque você se preocupa somente com as coisas terrenas. Você diz que serve a Deus, mas o seu Deus é Mamon. Porque por Mamon você acorda de madrugada, você sacrifica almoço, você sacrifica final de semana, você sacrifica tudo se for por Mamon. Você já viu aquela turma que critica o irmão que vai para a igreja e chama de fanático, de religioso? Olha, pastor, eu não quero ser religioso nem religiosa não, viu? Esse negócio de viver na igreja, envolvido com o trabalho da igreja, eu não, isso é coisa de fanático, de religioso. Mas vai ver como essa pessoa é envolvida com as coisas do mundo. Vai ver como é envolvida para ganhar dinheiro, para adorar Mamon. E não tem tempo nem para descansar, nem para desfrutar daquilo que Deus tem lhe dado, que Deus tem lhe abençoado. Então chegou a hora, meus irmãos, de você separar um tempo para si, para a sua família, para a obra de Deus. Oh, meu amado irmão, aprenda isso em nome de Jesus. Aprenda isso. Os nossos pais puritanos, os reformadores, por isso que eles defendiam o princípio do dia do Senhor. A palavra de Deus é clara, meus irmãos, a palavra de Deus não mudou. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat, é o descanso, é o sábado do Senhor. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu empregado, ninguém. É o descanso do Senhor, é dedicado para as coisas do Senhor. Enquanto a gente não colocar isso em prática, nós estamos brincando com as coisas de Deus. Então, primeiro você precisa dizer, por que eu corro tanto? Por que eu me sacrifico tanto? E segundo, separe o dia de descanso, que é o dia do Senhor. Deus é tão bom que Ele disse assim, você só vai separar um dia, eu só quero um dia. Mas até esse dia a gente sacrifica. A gente sacrifica. Por que o estudo só dá certo no domingo? Porque qualquer coisa que acontece na nossa vida, a gente só sacrifica o domingo. A gente sacrifica o domingo. Qualquer outra coisa você não abre mão durante a semana, até porque se você abrir, você vai ser mandado embora do trabalho. Mas do domingo a gente abre mão assim com uma facilidade, irmãos, que é o dia do Senhor. Mas o princípio aqui é descanse, repouse. Tem um tempo para você, tem um tempo para a sua família. Tem um tempo. Meu querido, o tempo passa, a vida passa muito rápido. E tudo aquilo que você está correndo atrás, lê Eclesiastes para você ter um choque de realidade na sua vida. Tudo aquilo que você está correndo atrás é bolha de sabão, é inútil, vai ficar para outra pessoa desfrutar. Quantas pessoas riquíssimas que têm piscina em casa, mas não conseguem desfrutar da piscina? Quem desfruta são outros daquilo que a pessoa conquistou com tanto esforço. Sabe por quê? Porque ela tem tudo aquilo ali. Mora num condomínio de luxo,
mas não consegue desfrutar de nada que tem ali, porque está correndo como louco, para cima e para baixo, para cima e para baixo, ficando velho, com cabelo branco. Tem hora que disfarça colocando umas tintazinhas, fazendo umas cirurgias no rosto, mas chega um momento que não dá jeito mais não, meu irmão. Não tem como não. E vai partir. Aí a pergunta é, e o que você deixou, para quem será? Então eu deixo essa palavra aqui. Separa um tempo para você, para a sua família, para as coisas de Deus. Comece a organizar a sua vida. Comece a organizar a sua vida. Jesus fez isso, os apóstolos fizeram isso. Mas o que é interessante, meus irmãos, é que diz o texto que eles foram, para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Eles não, coitados, eles não tinham tempo nem para comer, eles estavam assoberbados de tarefas. Jesus está aqui no auge do seu ministério, conhecidíssimo naquela região, naquelas cidades. Aqui, a cidade é Cafarnaum. E aí, quando o povo viu que eles estavam pegando um barco para ir para o outro lado, talvez para Betsaida, estão indo para lá, para descansar, um lugar solitário, a turma foi na frente. Eles calcularam mais ou menos qual era a direção do barco que Jesus estava tomando, então correram para lá, afluíram para lá. Mas eles haviam planejado. A questão aqui é que eles planejaram. Eles não, Jesus, como Deus, como Senhor, planejou o descanso para aquelas pessoas. Irmãos, descansar, deixa eu fazer essa observação aqui, que eu ia passando batido, mas eu preciso fazer. Descansar não é pecado, por favor. Quando você tira um tempo para dormir, quando você tira um tempo para ir à praia, para relaxar, não é pecado não, meu irmão. Às vezes a gente tem como que essa ideia, Se eu tirar um tempo para mim, se eu tirar um tempo para dormir, hoje eu quero dormir, hoje eu vou descansar mesmo. Não é aquela turma que só vive dormindo não, viu? E querendo que Deus abençoe. Aí não. Aí tem um textinho para você em Provérbios 6. Vai ter com a formiga ou preguiçoso. Desperta, ó tu que dormes. Então, mas tira um tempo, não é pecado. Descansar, assistir um filme, ir para a praia. Você planejou. E aproveitando, o pastor também precisa disso aqui. Porque tem uma turma que acha que pastor é de ferro, que pastor é sobrenatural, é anjo, e pastor não pode dormir, pastor não pode ser visto na praia e tal. É claro, se ele só vive disso, aí tem alguma coisa errada. Mas precisa daqui. Eles planejaram, mas as pessoas correram atrás. E diz o texto aqui, meus irmãos, algo extraordinário, e é exatamente aqui onde Marcos quer chegar, é o ponto onde Marcos está chamando a nossa atenção. Que ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Quando ele chegou do outro lado, que ele desembarcou, que ele viu aquela multidão, o olhar de Jesus é um olhar de raio-x, é muito mais profundo do que o nosso. Jesus olhou para aquela multidão. Cá entre nós, se fosse eu ou fosse você, hein? E aí? Você planejou o descanso, Marcos? Tinha dado a volta no barco, Marcos? Você planejou o descanso. Pastor Diogo, na segunda-feira, planejou o descanso dele com a irmã Justinete, ir para a praia, tomar um banho de praia. Aí quando eu vou descendo a ladeira lá em Ponta Negra, que eu olho, está a galera todinha lá, da igreja do Pirangi, a moçada, olha, o que eu iria fazer? Como o Marco está dizendo, eita amor, sai dessa, vamos pegar outro caminho aqui, vamos para outra praia, não dá certo aqui não. Mas o olhar de Jesus foi um olhar diferente, o olhar de Jesus foi um olhar de compaixão. E é interessante que a única vez que aparece essa palavra aqui, no sentido que está aqui escrito, porque essa compaixão aqui não é simplesmente você se compadecer de alguém ou você se colocar no lugar de alguém. Mas a palavra que está aqui no texto grego não é simplesmente empatia, não. A palavra que está aqui no grego é que Jesus
ele se comoveu até as entranhas. A palavra aqui é tripas. Tripas. Nas entranhas, lá dentro. Quando ele olhou para aquela multidão que estava vindo, meus irmãos, frustraram o descanso. A turma não teve noção, né? Até porque eles com certeza não tinham ouvido o que Jesus tinha dito. Eu acho que os apóstolos ficaram com raiva. Meu amigo, nós pegamos um barco, viemos para cá sozinho, essa galera veio todinha para cá. Mas Jesus olhou e ele viu ovelhas sem pastor. Aí aqui tem outro princípio. O ser humano é tão importante que em alguns momentos você pode até sacrificar aquilo que é legítimo, aquilo que é legal, aquilo que é tão salutar e tão importante para a sua vida, mas você pode sacrificar por causa dele, por causa do ser humano. Ovelha sem pastor. Se você tiver de abrir mão, meu irmão, do seu dia de descanso, se você tiver de abrir mão de dinheiro, de coisas que são tão fundamentais e importantes na sua vida, mas para ajudar alguém, para ver a vida de alguém sendo transformada, faça isso sem pestanejar. Sem pestanejar. Porque aquelas pessoas estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Você sabe o que é uma ovelha sem pastor? Depois estude sobre isso. O pastor Zé Gomes criou ovelha há muito tempo. Sabe o que é isso? Uma ovelha sem pastor, ela não tem direção. Ela não sabe o que está acontecendo. Ela está vulnerável, ela vai cair na mão dos predadores. E Jesus olhou para aquela multidão que estava frustrando o seu dia de descanso, o seu lazer, aquele momento tão importante para ele, que era importante sim, e para os apóstolos que estão chegando de viagem. Mas isso eu não posso abrir mão delas. Eu não posso abrir mão dessas ovelhas, porque são ovelhas sem pastor. Elas precisam de alimento. E qual é o alimento aqui? Diz o texto que ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus começou a pregar para elas. Alimentar aquelas ovelhas com a palavra de Deus. O que Marcos está mostrando para nós é que Jesus não é só o Messias, o Senhor, o Todo-Poderoso, mas que Jesus é um pastor compassivo, amoroso, que olha para mim e você com compaixão, que sabe da nossa dor, da nossa luta, das nossas lágrimas, dos nossos sofrimentos, e Ele ministra aos nossos corações a sua palavra. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele se preocupa comigo e com você. Você consegue ver a beleza desse texto? O que é que Marcos está colocando para nós? Férias frustradas, descanso frustrado, o dia de lazer foi embora. Porém é importante o ser humano, a ovelha perdida, aflita, exausta, sem pastor, precisando de um pastor. Guarde isso aqui no seu coração, principalmente a liderança da igreja. Se você quer ser liderança da igreja, meu irmão, pode se preparar para isso aqui, viu? Pode se preparar para isso aqui. E se você não estiver preparado para isso aqui, por favor, não venha para a liderança da igreja. Porque são muitos os dias de descanso ou de lazer que são frustrados. Noites de sono. São muitas as horas que um pastor precisa abrir mão da sua família, abrir mão do seu descanso, abrir mão de si mesmo para ajudar ovelhas aflitas e exaustas. E se ele não for, ele está desqualificado para o ministério. Ele está desqualificado. É difícil. Mas quando você tem o dom, quando você é chamado por Deus, você faz isso aqui.
Você faz isso aqui. Então, Jesus está dando uma lição para aqueles discípulos. Jesus está pregando não só para aquela multidão, não. Jesus está pregando para os discípulos. Está pregando para os discípulos através do exemplo, que é o maior sermão que a gente pode pregar, é com o exemplo. Nós pregamos com palavras, mas nós pregamos com exemplo. Os discípulos estão olhando e dizendo: o Senhor frustrou o nosso programa. Frustrou o programa. Mas Jesus está mostrando para eles que as ovelhas são mais importantes do que o meu descanso pessoal. Meus irmãos, você sabe qual é o maior problema da igreja evangélica brasileira? É porque está faltando pastores que sigam o exemplo do Supremo Pastor. Eu me coloco, meus irmãos, aqui diante da palavra de Deus, pedindo a Deus misericórdia, dizendo assim: Senhor, me faz um pastor assim. Porque o meu padrão de pastorado não pode ser homens, o meu padrão de pastorado é Cristo. E como eu estou aquém do meu Senhor. Ele é o supremo pastor das ovelhas. E Ele é quem diz como é que as ovelhas devem ser tratadas. E Ele diz com palavras e Ele diz com exemplo. E Ele está dizendo assim para mim: Diogo, coloquei você como pastor da igreja. Vai ter momentos na sua vida em que você marcou um lazer com a sua família, em que você reservou um descanso, mas vai ter uma ovelha aflita e você não pode abrir mão de estar com ela. Na hora da dor, na hora da lágrima, na hora do choro, o pastor tem que estar ali. Essa história de que, eu vou sair de férias, até se morrer alguém, bota outro. O verdadeiro pastor não faz isso. O verdadeiro pastor, ele aprende com Jesus: eu preciso cuidar das ovelhas. O texto diz que ele compadeceu-se delas, e o outro evangelho diz porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E ele passa a ensinar aquelas ovelhas, pregar para aquelas ovelhas, porque essa é a tarefa do pastor. A tarefa do pastor é alimentar as ovelhas com a palavra de Deus. João Calvino diz que uma das maiores estratégias de Satanás é quando ele tira o pastor do ofício que ele foi chamado para fazer, que é pregar a palavra de Deus, quando ele envolve o pastor com outras coisas. Se o supremo pastor olha para as ovelhas aflitas e exaustas e ele prega para elas, ele ensina a palavra para elas, os pastores ou os copastores que estão debaixo da autoridade do Senhor, eles não têm outra tarefa a fazer a não ser ensinar a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, eu preciso falar isso aqui para vocês. Infelizmente, nos nossos dias, isso aqui está deturpado. E deturpado por causa dos pastores e também por causa da igreja. A culpa aqui é dupla. Dos pastores, porque eles não dedicam tempo à oração e à meditação da palavra de Deus, ao ministério da palavra, como está em Atos 6,4. Quando eu fui ordenado e eu fui feito pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu fui eleito pastor da Igreja Presbiteriana do Pirangi, a igreja, através do seu conselho, votou um salário para mim, para que eu possa me dedicar integralmente à palavra de Deus e ministrar a palavra de Deus para a igreja. Então a igreja me dá um salário, me dá um sustento para que eu possa me dedicar àquilo ali. Aí o que alguns pastores fazem? Com todo respeito e todo carinho, mas é a minha visão. O que alguns pastores fazem? Se eu for só pastor ou me dedicar somente ao ministério, eu não vou ter um padrão de vida tão elevado como eu desejo. Então eu vou ser pastor, eu vou receber um salário da igreja, mas eu vou ser outra coisa também. Às vezes não é porque a igreja não dá um salário, porque a igreja presbiteriana dá um salário digno. Às vezes é porque o cara quer ter um padrão, ele quer sonhar com alguma coisa, ele está disputando lá fora, e aí ele fica com uma dupla vocação. E é o que é mais defendido hoje no meio da pastorada. Eu não estou dizendo aqui que se a igreja não pode pagar o salário do pastor,
o pastor não possa fazer outra coisa. Pode. No dia que a igreja não tiver condições de pagar o meu salário, e isso já aconteceu em alguns momentos, no dia que a igreja não tiver condições de pagar meu salário, eu vou vender limão na feira, eu vou bater de porta em porta, vendendo qualquer coisa, mas não vou deixar de pregar o evangelho. Eu nunca deixei de pregar o evangelho porque a igreja não podia pagar. Agora, se a igreja me paga um salário para eu me dedicar às coisas de Deus, por que eu vou atrás de outra coisa? Por quê? Qual é a motivação? O que está por trás? Mas há um pecado da igreja. Sabe qual é o pecado da igreja? O pecado da igreja é achar que o pastor, ele é o de A a Z. Ele é o 1001 utilidades. O pastor tem que ser o produtor de eventos, o zelador da igreja, ele tem que ser o administrador, ele tem que ser o cara que visita todo mundo, todo dia, ele tem que ser o melhor pregador, ele tem que ser o melhor teólogo. Os pastores vivem numa pressão grande, porque a exigência da igreja é de que ele esteja em tudo e em todas as coisas. Tem um pastor do Rio de Janeiro, que ele chegou para a igreja dele e ele disse uma coisa fantástica. Ele disse assim: meus irmãos, vocês querem as minhas mãos ou vocês querem a minha cabeça? Se vocês quiserem as minhas mãos, no sentido de obras, eu vou estar presente em todos os aniversários, em todas as reuniões das diretorias, eu vou estar presente em todas as atividades, eu vou fazer visita durante todo o dia para os membros da igreja, vou passar o dia todinho tomando cafezinho na casa dos irmãos, beijando menina, abraçando os velhos, fazendo de tudo. Agora, no domingo, não espere de mim um sermão bom, que os irmãos não vão ter. Agora, eu estou disposto a participar daquilo que eu tiver condições, mas eu preciso de tempo para orar, para estudar a palavra, para ensinar a palavra para vocês, que é o ofício que Deus me chamou a fazer. A igreja precisa exigir do seu pastor que ele seja um ensinador, um pregador, aquele que sobe no púlpito e ensina a palavra de Deus. Agora, não tem mistério, meu irmão. Se o pastor passou a semana todinha correndo atrás de saco de cimento, resolvendo coisas para lá e para cá, no domingo, se ele pregar um bom sermão, o sermão é da internet. Não tenha dúvida. Ele vai lá na internet, vai baixar um esboço, porque ele não teve tempo de se preparar. Porque pregar dá trabalho. Você está achando que é só chegar aqui e abrir a boca? Você tem que ler o texto, meditar no texto, procurar entender a gramática do texto, a história, a cultura, a geografia, entender as correlações, a doutrina, a teologia, o que é que isso tem a ver com toda a Bíblia. Você tem que aplicar o texto para a sua vida, você tem que orar para aplicar para o povo, saber o que você está fazendo. Jesus ensinou, e essa é a tarefa do verdadeiro ministro. Caminhando para a conclusão, que esse é o ponto aqui do texto, diz que Jesus estava ensinando, e em declinando a tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-o para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Aí olha o que diz: porém ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Jesus está pregando, ensinando, doutrinando aquele povo, e os apóstolos estão olhando, eles já estão irados, porque frustrou o dia de lazer, né? Eles já estão com a cabeça fervendo, porque pode ser apóstolo, presbítero, pode ser pastor, o que for, é homem, meu irmão, é carne, fica com raiva também, tá certo? Não vem com essa história de que é homem de Deus, mulher de Deus, e não se ira que se ira, tem raiva. Aí eles estão olhando e de repente talvez teve uma ideia, daquela turma que fica pensando besteira, né? Talvez um olhou para o outro e disse assim: olha, deixa eu contar uma história para você aqui bem rapidinho. Essa turma aí, esses miseráveis aí, essas ovelhinhas trabalhosas, já frustraram o nosso dia, certo? E estão aqui ouvindo o mestre, e daqui a pouquinho vai ter que dar comer para esse povo tudinho. Onde é que a gente vai arrumar? Como é que está a bolsa aí da tesouraria? A tesouraria aqui não está bem não. Até porque a gente chegou de viagem agora, né?
Nós estamos com uma bronca na mão, vamos despedir essa bronca. Vamos despedir essa bronca. Meu irmão, essa mentalidade muitas vezes está na igreja. Muitas vezes está na igreja. Olha, se viesse esse povo aí para cá, vai dar problema. A gente vai ter que estar ajudando, vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Mentalidade mundana. E aí eles chegam para Jesus e dizem: olha, Senhor, despede esse povo. Já é tarde. Esse povo precisa comer, piedade, né? Às vezes os nossos argumentos são tão piedosos, mas o que está por trás. E aí Jesus surpreende, diz assim: dá-lhe vocês de comer a eles. Talvez aquele camarada disse assim: eu não disse a tu que ia sobrar para a gente? Está vendo aí, olha, eu disse a você que ia sobrar para a gente. Olha o Senhor dizendo aí: dá-lhe comer. Aí um fez um cálculo, sempre tem a turma do cálculo, da estatística. Disse assim: Senhor, onde é que a gente vai encontrar? Eles já tinham feito o cálculo mesmo. Senhor, onde é que a gente vai encontrar pães? E a gente precisava de 200 denários. Sabe o que é 200 denários? Eu fui pesquisar. Era 8 meses de salário. Senhor, onde é que a gente vai arrumar tanto dinheiro para comprar pão para esse povo? Onde é que a gente vai arrumar? E aí, o evangelista Mateus ou Lucas, ele diz que Jesus disse isso para testar os discípulos, os apóstolos. Ele estava testando a fé deles. Deixa eu dizer isso aqui para você, meu querido. Dinheiro nunca foi problema na igreja, na obra de Deus. O problema da obra de Deus é falta de fidelidade, é falta de visão. Mas dinheiro nunca foi problema na obra de Deus, porque o nosso Deus é quem é o dono do ouro e da prata. A obra é dele. Ele age de forma sobrenatural ou natural, do jeito que ele quiser. Dinheiro nunca foi problema. Nunca foi problema. E aí Jesus diz: olha, então fala o seguinte, veja aí, quantos pães vocês têm? E eles vão ver, e sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Outro evangelista diz peixinho, sabe por quê? Pão aqui era aquela broa, aquele pãozão assim redondo, tipo um bolachão, um disco, né? E os peixinhos aqui, por isso que outro evangelista colocou peixinho aqui era como se fosse sardinha colocada no vinagre. Não era um peixão, não, eram os peixinhos mesmo, já prontinho para o lanche. O rapaz tinha trazido o lanche dele. Eu não sei com quem esse rapaz parece, mas esse aqui, eu sei que aqui em Pirangi tem alguns. Que, rapaz, esse camarada aqui, ele foi ouvir Jesus, mas disse assim: eu vou levando logo meus peixinhos aqui, minha sardinha e o pãozinho para comer, porque eu não consigo ficar não. Teve um camarada no culto de Santa Ceia, que chegou aqui na igreja e disse: pastor, eu espero que o senhor não seja como aqueles pastores que pregam 50 minutos. Aí eu disse: você veio no lugar errado, meu irmão, porque eu prego 1 hora e 20. Então você que ainda dá tempo de você ir embora. Aí ele disse assim: porque eu já ando com lanche, porque quando eu pego esses pastores que pregam muito assim, eu já trago banana, bolacha. Foi aqui, no culto de Santa Ceia. O rapaz levou, e Jesus disse: traga aqui. E Jesus deu graças, e diz assim: então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo em grupo de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. E quando a gente compara os relatos dos evangelhos, nós vemos que além de mulheres e crianças. Este é um milagre. Essa é a história que mostra para nós o bom pastor, o supremo pastor, alimentando as suas ovelhas espiritualmente e fisicamente. O bom pastor se compadecendo das suas ovelhas. Eu concluo esse sermão com algumas aplicações que eu já fiz ao longo do tempo, mas eu quero destacar só algumas outras para a gente orar. Em primeiro lugar, meu amado irmão, não esqueça que o bom pastor, ele se preocupa com você. Ele se preocupa com você
fisicamente, Ele se preocupa com você espiritualmente. Jesus, quando olha para você, Ele olha para você por inteiro. Ele está cuidando de você, Ele tem compaixão de você. Então, sua família pode lhe abandonar, seus pais, seus amigos, seus parentes, os pastores terrenos, mas o bom pastor nunca vai abandonar você. Ele se importa com você. Ele ama você. E por Ele lhe amar, Ele quer lhe alimentar, não só no físico, mas espiritual. E isso aqui mostra para nós uma coisa interessante. Você está vendo a ordem aqui? Primeiro Jesus ensinou a palavra, porque o espiritual é importante. Depois Ele alimentou o físico, que também é importante. Ou seja, qual é a outra aplicação que eu tiro? Como é que está o equilíbrio da sua vida? Você se preocupa só com as coisas materiais e terrenas, ou você também se preocupa com as coisas espirituais? Tem gente que só se preocupa com o alimento para o estômago, e o alimento para a alma, e o alimento espiritual para a sua vida. E a outra coisa que eu tiro para a minha vida aqui, que o Senhor está colocando muito bem, que Deus é o Deus de milagres. Ô irmãos, o Jesus que multiplicou os pães e os peixes, é o mesmo que pode multiplicar os pães e os peixes na nossa vida, na nossa casa. Eu sou testemunha disso. Muitos irmãos aqui na nossa igreja são testemunha disso. O nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que na hora mais difícil da nossa vida, quando o nosso dinheiro não tem condições de resolver o problema, quando ninguém tem condições de resolver o problema, coitado daqueles discípulos, Jesus está testando a fé deles, mas o que Jesus está ensinando para eles é: quando a impossibilidade chegou na sua vida, não significa dizer que para mim não seja possível. Para mim todas as coisas são possíveis. Sua despensa pode estar vazia, você pode estar sem emprego, você pode estar padecendo alguma enfermidade e você já gastou dinheiro, você já não tem onde recorrer. Saiba de uma coisa: vá para os pés de Jesus, porque se Ele quiser, um milagre pode acontecer na sua vida. O milagre da multiplicação, o milagre da cura, qualquer milagre. Ele é o Deus de milagres. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso se compadece de nós. Então, nunca pense que Deus lhe abandonou, que o Senhor não lhe ama, que o Senhor não está vendo a tua dor, a tua lágrima. Ele está vendo. Vamos ficar de pé?